Nesse primeiro exercício da lista, nós temos um circuito de forma até simples, com uma única fonte corrente. O resistor de carga é o resistor de 5 ohms, e isso quer dizer que nós vamos determinar o circuito equivalente de Thevenin em relação aos terminais que estão com essa bolinha azul. Então nós vamos ver o circuito equivalente de Thevenin com os terminais daqui para cá, ou seja, nós vamos ter essa fonte, esse resistor e esse resistor. Isso aqui é uma carga. Então, o que a gente precisa saber é que para quando nós temos uma fonte de corrente, é mais comum utilizar uma segunda abordagem do teorema de Thevenin, em que nós vamos obter a tensão de circuito aberto, que é o VOC, e a corrente de curto circuito, que é o ISC. Espero que vocês tenham lido a apostila, e vocês devem saber, após a leitura da apostila, que a resistência equivalente de Thevenin vai ser, pela lei de Ohm, a divisão entre a tensão de circuito aberto pela corrente de curto-circuito. Também a tensão de circuito aberto é igual à tensão de Thevenin. Então, como é que a gente vai proceder isso daqui? Como nós vamos proceder com esse método? Os passos. A tensão de circuito aberto é encontrar a tensão nos terminais da carga com a mesma em circuito aberto e determinar a corrente de curto-circuito determinar a corrente que flui pela carga com os terminais da mesma em curto-circuito. Então nós vamos observar como isso é feito na prática. Então, pegar aqui o circuito, tirando a carga, nós vamos ter aqui, nós tiramos a carga e sobrou o resto do circuito. Se a gente observar aqui, como esse resistor está solto, ele morreu. Então esse resistor de 10 aqui, ele morreu. Então o que vai sobrar para a gente é essa fonte em paralelo com essa resistência, certo? E a tensão de circuito aberto é a tensão em cima desse resistor. Então
para esse circuito, por lei de Ohm, temos que VOC é 4 vezes 10. VOC é igual a 40 volts. E com isso nós sabemos a tensão equivalente de Thevenin, em que VOC é igual a VTH, logo VTH é igual a 40 volts. Agora o segundo passo do circuito determinar a corrente de curto-circuito e ISC, em que a corrente de curto-circuito ISC é a corrente que flui pelos terminais da carga quando a mesma está em curto-circuito. O que nós vamos fazer com isso? Nós vamos fechar o terminal da carga, os terminais A e B da carga, com o curto-circuito e calcular a corrente que passa pelaquele ramo. Então, imaginem que aqui a gente fechou com curto. Isso significa que esse resistor aqui, ele está em paralelo com esse. Então, a tensão entre os dois é a mesma se eles estão em paralelo. Então, a corrente de curto-circuito imaginando que nós temos R1 igual a 10 ohms e R2 igual a 10 ohms, como os resistores são iguais, a gente sabe que a corrente vai se dividir igual para os dois. Então vai ser 2 amperes para esse lado e 2 amperes para esse lado. Mas vamos observar isso na prática. Pela fórmula do divisor de corrente, pela equação do divisor de corrente, nós vamos ter que ISC vai ser igual a corrente da fonte, que eu vou chamar de S, a corrente da fonte, que eu vou chamar de S, vezes o resistor oposto, dividido pela soma dos resistores. Isso vai nos dar aqui ISC vai ser igual. Quem é a corrente da fonte? 4 amperes. Quem é o resistor oposto? 10. Só tem resistor de 10. Então, a soma dos resistores, 10 mais 10, isso vai nos dar 40
sobre 20. Isso vai nos dar 2 amperes. Calculando a resistência equivalente de Thevenin, a resistência equivalente de Thevenin é a tensão de curto-circuito pela corrente de circuito aberto. Logo, nós vamos ter igual a tensão de curto-circuito é 40 volts, dividido pela tensão de circuito aberto. Logo, a resistência de Thevenin é igual a 20 ohms. Com isso, nós vamos ter um circuito equivalente de Thevenin em que a tensão de Thevenin é igual a 40 volts e a resistência de Thevenin é igual a 20 ohms. Então, nós descobrimos o circuito equivalente de Thevenin aplicando os conceitos da tensão de circuito aberto, VOC, e a corrente de curto-circuito, ISC. Nós vamos aplicar esse procedimento quando tivermos geralmente um circuito com fonte de corrente quando se observar fonte de corrente no circuito que iremos aplicar o teorema de Thevenin. Quando no caso anterior a gente também conseguiria aplicar esse procedimento, também conseguiria. Só que para esse caso nós iríamos aumentar a complexidade do cálculo. Então aqui fez mais sentido aplicar a análise nodal. E o procedimento de determinar a resistência de Thevenin através da associação de resistores e calcular a tensão de Thevenin pelo uso da análise nodal. Para esse circuito aqui, ele ia fazer sentido nós íamos tirar essa fonte aqui, nós íamos ter aqui uma tensão de 20 ohms, depois nós iríamos colocar essa fonte aqui e nós íamos ter uma corrente de 4 amperes dividida entre dois resistores. Então, quando nós tivermos circuito de fonte de corrente, nós aplicamos o método do curto-circuito e da corrente de circuito aberto.